Olá, olá! Estamos aqui para o terceiro episódio do Conecta Mamãe e hoje muito especial como todos os outros, né, Cami? Exatamente, hoje a gente está recebendo uma convidada, a Bruna é doula, e ela vai explicar um pouquinho sobre o trabalho de doula, que eu confesso que eu não faço ideia do que uma doula faz, podcast é conhecimento, né, gente? A gente trouxe já nessa intenção, né, amiga? Isso, Bruna, pode se apresentar, pode falar um pouquinho do teu trabalho, depois vai ter algumas perguntinhas. Oi, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Bruna. Eu sou muitas coisas, né? Sou doula, sou educadora perinatal, sou mãe do Noah, sou noiva, né? Ainda não sou casada oficialmente, mas ser doula é algo que transcende, assim, é algo muito da alma mesmo. A missão de doula, ela sempre foi servir as mulheres. Então, a doula vem muito nessa pegada de empoderamento, de estar com a mulher, de apoiá-la em um dos momentos mais delicados da vida dela, que é uma gestação, que pode ocorrer várias situações que podem deixar ela de uma forma ou de outra, né? Enfim, as mamães precisam de auxílio em toda e qualquer circunstância. Tanto para apoiá-la, para dizer o que pode ocorrer, tá ali sendo uma mão amiga, né? E a doula vem muito nesse sentido de dar suporte emocional, suporte físico, suporte principalmente informacional. Muito antes, o trabalho da doula, ela não é somente no momento do parto, né? O trabalho da doula é antes, é durante a gestação, é acompanhar todas as fases dessa mulher, é dar suporte de informação. Então, no meu caso, né, faço as aulas de educação perinatal, falo sobre assuntos de relevância, amamentação, puerpério, cuidados com recém-nascido, o que pode ocorrer durante o parto, fases, né, do parto. Trago toda essa realidade de informação e, assim, frisando sempre que não é só para a mulher. É muito mais para a rede de apoio, é muito mais para o acompanhante. Porque essa mulher, ela vai estar com vários hormônios à flor da pele no momento do parto. Ela vai estar conectada com o seu próprio corpo. Muitas vezes ela não vai conseguir dar total atenção para coisas burocráticas, que a gente chama, né? Ela não vai estar raciocinando de uma forma totalmente assertiva, ela vai estar conectada com o corpo, ela vai estar se preparando. Então, é muito importante que o acompanhante, que essa rede de apoio saiba e esteja conectada, relacionada com as vontades dessa mulher, com o que ela espera de um parto, com o conhecimento que ela também tem sobre o assunto, para que falem todos a mesma língua e que o parto flua naturalmente, da forma como ela espera, como ela idealizou, enfim, próximo do que ela imagina. Olha só como já muda a concepção e a percepção. Eu já tive doula, na época você ainda não era, né, minha amiga querida? Senão eu te escolheria com todo o meu amor e carinho, porque você já é uma mulher que eu admiro muito. Então eu tenho certeza que todo o acolhimento necessário para as tuas pacientinhas, enfim, para as mamães que você atender, você vai conseguir dar, porque você tem uma sabedoria que já vai além, né? É o que você falou, é de tocar na alma, né? Então eu sei da tua conexão com Deus, então eu tenho certeza que isso tá tudo ligado, né? Com você conseguir olhar para a mamãe com um outro olhar. E eu acho que já mudou totalmente a nossa percepção pelo fato de que a doula não é só no momento do parto. Não. Né? É toda uma preparação, é o pré-gestação. E eu acho que tem essa percepção de que, eu vou precisar de uma doula só lá no momento do meu parto, porque eu quero um parto normal, né? Um parto natural. E talvez não é bem assim. E interessante também o que você falou, que às vezes a doula é mais para a rede de apoio do que para a própria mulher. Porque é interessante que o companheiro, enfim, às vezes não é bem o companheiro, é uma mãe solo, enfim, desde a gestação, que acontece muito hoje, né? Às vezes é uma mãe, é uma amiga querida, enfim, né? Tem N possibilidades. E olha que interessante, né? A doula é para essas pessoas, porque talvez quem mais precise de informação para conseguir dar esse acolhimento que a mulher precisa é a rede de apoio, né? Então é interessante que a rede de apoio também
esteja presente nesses encontros e tenha esse, enfim, né? Essa conexão também com a doula, né? Muito interessante isso, amiga. Eu confesso que essas informações que a Bruna trouxe para mim são novidade. Eu, na minha cabeça, era exatamente isso. Tanto que eu não fui atrás, não tive essa informação, porque para mim, doula era para ajudar no parto normal. E eu tinha certeza que eu queria cesárea, então tecnicamente, eu não precisaria de uma doula, né? A gente, todas essas informações que tu falou que tu passa para a mulher, desde a gestação até puerpério e tudo mais, esse acompanhamento total, completo, né? Completo. A gente, às vezes, fica buscando essas informações em vários lugares. Então, olha só como ou uma até em profissional... pessoas, né? Que às vezes nem tem o entendimento. Ou às vezes, teve um filho, mas às vezes a pessoa não vai saber te falar da ela vai tua falar questão, da tua dela, dúvida. né? Exatamente. Como foi a experiência dela. E não é da uma parte pessoa profissional. preparada para talvez te dar um conselho. E às vezes a experiência que seja dela não realmente foi Isso, boa. eu ia comentar. E aí? Né? É importante que as pessoas tenham muito cuidado ao dar conselhos, né? É muito importante palpites, isso. Né, amiga? Palpites, Que às vezes né? conselho é quando as você pede, né? construtivas, né? Que a gente, que muitas vezes vem disfarçadas de palpites maldosos. Enfrentei muitos, né? E acredito que toda mãe enfrentou em algum momento. Mas assim, existem muitos tabus sobre o parto normal. Então, assim, a gente precisa estudar, se informar. Porque quando a gente está informada, tem propriedade, sabe o que está fazendo, sabe as fases do parto, sabe a lógica da coisa, a gente está preparada, a gente está consciente de que não, tá tudo bem, tá fluindo, tá acontecendo. Agora, quando a gente não está preparada, vai chegar, as pessoas bombardeiam de informação, e aí você vai receber aquilo e vai pensar, nossa, será que vai acontecer isso comigo? Será que eu vou passar por isso? Porque, normalmente, as pessoas não trazem assim... o meu parto foi, né... Foi incrível. Maravilhoso, foi incrível a sensação. Elas trazem coisas negativas que, na visão delas, aconteceu. Quando, na verdade, o parto é isso, né? Então, como a gente estava comentando, né, na vinda, a dor faz parte do processo de algumas... Mas da maioria, não posso falar que ao contrário. Mas o sofrimento, ele é opcional. Então, assim, parto, a gente tem que desmistificar que o parto é sofrimento, que o parto é algo, assim, doloroso. O parto é algo lindo, é algo que Deus criou, é algo que Ele nos preparou. O nosso corpo é maravilhoso, ele está preparado para cada passo. Graças a Deus existe a cesárea. Porque, né, é uma ótima opção para quando não ocorre a questão do parto normal. Mas o parto normal, ele deve ser estudado, deve ser considerado, porque ele é algo que está trazendo uma vida, tá trazendo o teu filho, tá trazendo uma bênção. Então, a gente precisa olhar por esse lado e talvez, assim, não se apegar a experiências dos outros. Porque parto nenhum é igual. Eu tive um parto natural do Noah, que foi parto natural, seria sem intervenção, sem medicamento, né? O parto normal pode acontecer com a indução medicamentosa ou não, né? E o parto natural, ele é sem nenhuma intervenção médica. Mas se eu tiver um próximo filho, é completamente outra realidade. Pode ser que seja um parto, pode ser que seja natural, pode ser que não seja. A minha gestação é outra realidade. Então, assim, não tem como eu... Bruna, falar para você, não, o parto vai ser assim, assim, assado. A doula tá ali para dar suporte em todos os momentos. Não é só para parto, é para cesárea, é para pegar na mão da mulher e dizer, eu tô aqui contigo. Gente, a gente precisa disso. Muito. Quando a gente tá gestante. Muito. E no puerpério, mais ainda. A gente precisa de alguém que entenda o que a gente tá sentindo. A gente falou sobre procurar bons profissionais especializados. E se esse profissional ainda for mãe, meu Deus, melhor ainda. Perfeito, porque ela vai te entender. Ela vai te entender, vai te acolher de forma genuína, né? Profundamente. Vestindo os sapatos Exatamente. mesmo, né? Sabendo o que você tá passando e sentindo. Então, a gestante, a gente falou também já sobre isso, por muitas vezes se sente sozinha. A gente se sente sozinha. Eu tinha esse sentimento muito solidão. Presente quando eu tava grávida. Até porque, querendo ou não, as amizades diminuem. Muito. As tuas amigas já não vão te convidar para as mesmas coisas. Você já não vai ir para os mesmos lugares.
porque ou às vezes você vai estar indisposta, ou às vezes você mesmo se permite estar nessa solidão. Porque eu li esses dias, né, que a gestação, ela é mesmo, ao mesmo tempo que ela traz essa solidão, a gente nunca tá sozinha, né? Porque a gente tá com um serzinho o tempo inteiro. Então, acho que a gente se volta tanto para esse mundo de gerar, para esse mundo de, nossa, né, tô todos os dias aqui gerando um pedacinho de um serzinho que, né, talvez vai ocupar a maior parte dos meus dias, do meu coração, dos meus pensamentos, enfim, né, das minhas... Talvez os sonhos mudam também, né, ao decorrer ali de quando a gente tem alguém, né, eu até falei sobre isso também, que o nosso motivo vira muitas vezes os nossos filhos, né, então é como se a gente também vivesse esse casulo, né, então muitas vezes eu acho que a gente se permite essa solidão, porque é algo tão grande, né, que não poderia ser diferente a gente ter esses momentos mais sozinha, só que ao mesmo tempo que a gente entende essa solidão como um processo necessário, ela é uma solidão, né? Então, às vezes, a gente não consegue falar realmente o que tá passando aqui dentro, porque a gente acha que o outro não vai nem entender, né? Então, às vezes nem a gente entende, nem a gente entende, não consegue expressar. Então, acho que às vezes é isso, né? Às vezes até vem os convites, às vezes você quer sair, você quer, no caso, assim, se sentir normal, mas não tem como, né? Não tem como, porque realmente ali é um processo, né, único na vida da mulher. E só comentando brevemente, antes de ser mãe, de ser doula, eu sempre estudei muito sobre o assunto, sobre a questão da maternidade em si. A minha área de atuação era outra, mas... Eu ia perguntar isso daqui a pouquinho. Em que momento que você sentiu no teu coração? Não, eu nasci para ser doula. Eu sou formada em Ciências Contábeis, nada a ver. Atuei na área por 12 anos, mas assim, sempre faltava alguma coisa. E eu sempre estudei a maternidade. Eu sempre vi como um mundo, um leque, assim, muito grande de possibilidades. Uma coisa, assim... Levei muitas vezes para o lado mais romântico da maternidade. E aí, aos poucos, fui estudando, fui trazendo, antes de passar. E virou uma chave muito grande mesmo depois que eu me tornei mãe. Que eu passei pelo processo, assim... Muitas pessoas já falavam... Você nasceu para isso, vai estudar, faz o curso de doula, é isso que tu tem que fazer na tua vida. Você já sentia um chamado para esse lado? Já sentia. Mas depois de eu ter passado pela experiência, virou uma chave. E eu passei por tantos momentos delicados e felizes ao mesmo tempo, como a Adri comentou, que eu pensei assim, eu preciso gritar pro mundo... Eu preciso ajudar as mães. Eu acho que a gente tem, né? Eu preciso, assim, pegar na mão dela e dizer, calma, é normal que tu tá passando. Porque teve muitos momentos que eu achei que eu tava ficando louca. Não é normal. A gente já conversou muito sobre isso, né? E é sentimentos que você quer esconder, né? E quer lidar com eles totalmente sozinhos, porque você não quer nem expor o que você tá sentindo ou o que você tá pensando aquilo, né? Teve uma conhecida que... ganhou bebê próximo a mim, que ela me chamou. Eu acho que já fazia uns 2 meses que o Noah tinha nascido. Eu não tô conseguindo cozinhar, eu não sinto vontade de limpar a casa. Eu acho que não tinha 10 dias o bebê dela. Eu não tô conseguindo ser mãe, eu não tô... A gente tem pressa, né? Eu lembro se cobra todo muito, dia, Meu né? Deus, 10 dias, gente. Foi nessas pequenas coisas que eu pensei, não, eu preciso falar pras mães na educação perinatal e depois, porque eu faço acompanhamento no pós-parto também, que o que elas vão passar, e não necessariamente vão, mas pode ser que passem, é normal. Que elas não se sintam menos mães por isso. Que elas sintam que... Não, eu lembro nitidamente, foi numa madrugada, a gente amamentando ao mesmo tempo, e a gente conversando sobre isso. As mães conversam muito na madrugada, gente. Muito. Eu conversava muito com as minhas amigas mães de madrugada. 3 da manhã, 4 da manhã. Nós estávamos lá dando mamãe e conversando. É porque uma segura a mão da outra, né? Uma ajuda a outra. Essa rede de apoio que a gente fala vai muito além, né? A gente até comentou sobre isso na vinda. Pessoas que a gente nem espera, a gente vai segurando uma mão da outra. Mãe, sabe? Tem algo dentro de si que
que viram muitas chaves depois que a gente se torna mãe realmente. Então, a gente se coloca mais no lugar das outras mães. Muito. Coisas que a gente fazia antes de... Ai, meu Deus, meu filho nunca vai fazer isso. Eu nunca vou passar por isso. Então, querida, com a língua. Eu aviso, né? Ou Então, eu tô aqui pra avisar que realmente, sim, Não. acontece. Sobre isso de rede de apoio, eu falei algumas vezes no Instagram sobre isso, que as mães, elas parecem que elas são um time, né? Eu não vinha desse mundo, então eu vivia um mundo totalmente diferente. Depois que eu me tornei mãe, tinha pessoas no meu Instagram que não eram pessoas próximas a mim, que me mandavam mensagem todos os dias, pedindo como eu estava, não como o bebê estava. Mães, óbvio, porque elas têm esse olhar sensível para outra mãe e elas sabem que a gente tá passando por uma fase difícil, transformadora, porque a gente nunca passou por nada nem parecido quando a gente tá ali com o bebê pequeno em casa. E elas me chamavam e pediam como eu tava todos os dias, coisas que outras pessoas mais próximas não faziam, né? Não por mal, porque a gente não mas se dá porque conta. não se dá Eu conta. falo a gente porque eu já fui essa amiga, entende? Eu lembro muito, assim, nitidamente a época da Ana, né, que foi minha sócia. Ela tinha 2 nenéns. E eu jamais imaginava o que era isso. E hoje eu me coloco super no lugar, porque eu lembro de eu pensar assim, gente, mas, tipo assim, um exemplo, né, que provavelmente as minhas amigas às vezes acham. Ela não me respondeu mais hoje de noite, né? Tipo assim, era Qual um é a assunto dificuldade? importante. Cara, ela tava com 2 nenéns em casa. E assim, você não se dá conta nem do tempo passar. Um exemplo, ontem eu cheguei, fiz janta, banho, enfim, dei atenção. Quando eu vi era 10 da noite. E ali acabou o dia. Então, hoje eu consigo me lembrar dessas situações e lembrar o quanto eu era leiga em me colocar no lugar, mesmo eu sendo uma pessoa que eu me considero que eu tenho empatia, digamos assim, tá no meu perfil, eu tenho empatia pelos outros, mas eu nunca me coloquei nesse ponto, né? Porque a vista de um ponto é só a vista de um ponto, entende? É a vista do meu ponto, mas não do que a pessoa realmente vive, exatamente. Então, é só um ponto de vista, mas não é a situação inteira. E quando você se coloca num lugar que você vê, não, realmente isso acontece muito. Porque é algo que você se entrega tanto àquilo que você vive um mundo totalmente paralelo. Então, eu me sinto, às vezes, lá na clínica uma pessoa e em casa outra pessoa. Porque realmente eu me entrego àquilo ali, né? E eu tava ouvindo... Até eu fui na igreja essa semana e eu tava ouvindo e ela falou uma coisa muito forte que sempre tá no meu coração. Que o nosso primeiro ministério é a nossa família e é em casa. E não tem como ser diferente. Então, você se entregar, você, às vezes, perder amizades, você não fazer as mesmas coisas, você, às vezes, deixar de fazer coisas que antes era fácil. Por exemplo, ir a uma academia, tomar 2 litros de água por dia, que era algo fácil, não se torna mais tão fácil assim, mas você lembrar que você precisa desses esforços, você precisa diariamente se esforçar ainda por você, e lembrar que além daquele mundo que você vive da maternidade, você também é mulher, né? Porque a gente sabe muito bem que enquanto a gente não estiver bem com nós mesmas internamente, a gente não vai estar bem com o mundo. Muitas vezes não vai estar bem com os filhos, não vai estar bem com, enfim, com os pais, com os amigos, porque tudo começa em nós, né? Então é muito importante a gente lembrar que sim, a gente vive a maternidade totalmente voltada a eles, a gente vive esse mundo da maternidade, mas a gente também precisa lembrar de que somos mulheres e que a gente precisa se voltar para nós para conseguir se voltar para os outros. Então é por isso que as pessoas conseguem se pôr no lugar quando viram mães. Sim. Porque aí você vai pedir sim, como tá a mãe num pós, né, num puerpério, né? Porque ela foi, às vezes, né, passou pelo processo do parto ou fez uma cesárea, tá passando por sentimentos que nunca acessou antes, então é nítido ver que a mulher é que precisa de total apoio e de acolhimento, né? Isso, pouco E eu acho que a doula, ela vem muito nesse papel, encaixa muito nisso, porque a gente se sente vista. Exatamente. Sabe? A gente se sente vista e, melhor do que vista, a gente se sente compreendida. Porque às vezes a mãe tem aquele sentimento que é exagerado, a gente sabe. Mas a gente não quer ouvir que é exagero. A gente só quer ouvir que a gente entende, porque eu também já senti isso. E eu acho que é isso que une as mães. E às vezes,
às vezes a gente acaba desabafando com a pessoa errada. Eu Isso posso piora. colocar dessa forma. Vivi isso também na pele, muitas coisas eu vivi. E puerpério para mim foi algo bem desafiador. Então, assim, eu também desabafei com pessoas erradas que, meu Deus, você tá reclamando, teu filho tá cheio de saúde. Não é isso que eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir acalento pro meu coração. Eu tô num turbilhão, num puerpério, numa fase avassaladora. Os primeiros 15 dias, assim... Restrição de sono, Restrição amamentação, de sono, vamos falar mais. Que pra mim foi algo, O pior, assim... Pra mim foi o pior, a privação de sono. Você tá sem dormir, tendo que amamentar rigorosamente a cada 3 horas, porque teu filho precisa se alimentar. Restrição alimentar Você também, né? nunca- Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não pode comer Você não fez aquilo nunca na tua vida. É a primeira vez que você está passando por isso. Eu falo assim, até pelo perdão da palavra, mas é realmente isso que acontece. E também eu já li sobre isso. A mãe, quando se torna mãe, ela vive um processo de luto. Luto pela versão que Dela ela mesma. nunca mais vai ser. Nunca mais. Ai, quando que volta ao normal? Nunca mais. Vai Deixa ter eu um te normal, falar, mas vai ser um mais, outro nunca mais. normal. Você nunca mais vai deixar de ser mãe. Você virou mãe em questão de minutos, seja por cesárea, seja por parto. A criança nasceu, pá, você é mãe. Como eu faço isso? Eu preciso de alguém para me dar suporte nisso. É normal eu ter esses sentimentos, é normal eu querer sair correndo e dizer, meu Deus, O que eu fui fazer? o que eu fui fazer da minha vida? É normal. Mas eu amo meu filho, eu amo muito ele, mas eu quero sair correndo. Sim, é normal. É normal você passar por isso. Então, que seja normalizado isso, sabe? É um tabu muito grande de puerpério. As mulheres, se elas falam sobre isso, algo muito... Não ama o filho, né? Não ama o filho tem saúde e tá sendo ingrata. Não é isso. Então, eu, doula, estou aqui para isso. Para acolher, para pegar na mão da mulher e dizer, calma. A cada dia fica melhor. A cada dia você tá com uma rotina estabelecida. E não, você não vai reconhecer o choro do teu filho no primeiro dia. Pra saber se ele tá com fome, se ele tem sono, se ele tá com a fraldinha suja. Você não vai reconhecer, você vai passar os dias, quem sabe até mês, pra você entender. Não, agora ele tá com fome, agora ele chorou. Não é porque você se tornou mãe que você já vai saber fazer uma leitura. É um ser novo que você também tá conhecendo. E você é uma pessoa nova. Você também tá se conhecendo. Então, assim, eu me emociono em falar disso, porque é algo que as pessoas não olham. É algo que a doula olha. É algo que os profissionais da saúde que estão realmente conectados com tudo, com esse mundo Com olham. o servir, né? Nossa, eu Servir. Exatamente. precisaria ter tido uma doula. Muito. Tem até lágrimas caindo aqui, gente. Eu, assim, confesso que essa rede de apoio que eu recebi ali nos meus primeiros dias, hoje eu faço questão de passar pra frente. Quando eu vejo que tem uma mãe lá que ganhou o bebê, que nem sei quem que é, eu vou lá e mando uma mensagem. E aí, como é que tá sendo? Como é que você tá? Como é que tá? Se precisar de qualquer coisa, pode me chamar, vamos trocar experiência, vamos conversar. Porque foi muito válido pra mim, não tem por que eu não prestar, né, esse carinho para outras mães. E eu não fazia ideia de quem fazia isso era uma doula, né? Na minha cabeça era obrigação das minhas amigas. Assim, Que nem então, são mães, né? que Que é nem o que eu são falei, mães. a Do gente meu estoura uma grupo. bolha quando Aham, vira mãe. aham. É algo E assim que não tem como surreal. cobrar, entende? A gente falou sobre essa vontade de gritar para o mundo, né? Sobre as coisas. Esse podcast nasceu dessa vontade. Porque eu sentia muito forte, eu e a Adri, em compartilhar com vocês essas coisas, para vocês entenderem que a gente tá juntas, que todo mundo passou por isso, que isso não nos torna menos mãe, que isso não nos torna diferente da mulher que todo dia consegue fazer as marmitinhas com a comidinha fitness da criança para ir para a escola, que ela consegue manter a casa organizada, que ela consegue criar o filho sem telas, que ela consegue não dar fórmula. Gente, é muita coisa que a sociedade impõe que a gente faça e que na nossa vida, na nossa rotina, nem sempre vai caber isso, né? Às vezes você vai acordar, vai tropeçar em um monte de brinquedo que não teve tempo de você recolher, daí já vai sair com a criança chorando e você vai precisar de 1 minuto para ir fazer um xixi e você vai colocar a criança assistir um desenho.
E tá tudo bem, não é isso que vai atrapalhar o desenvolvimento do teu filho. Você tem que, dentro da tua realidade, claro, a gente evita certas coisas, a gente sabe que A gente quer fazer o coisas não melhor, podem, né? Mas dentro mas da é o teu realidade, melhor, né, pra amiga? você Não é não o virar, melhor. não se cobrar a ponto de perder saúde, né? Isso, não é o melhor que as pessoas te impõem que é o melhor, né? Porque não existe. O que que é ser uma boa mãe pra você? O que que é ser uma boa mãe, entendeu? Isso é muito relativo. É fazer o teu melhor. Né? Você é uma boa mãe pro teu filho. O que o teu filho precisa de você? Amor e carinho. Ele não precisa de roupas, de 1000 brinquedos, de 1000 coisas, de que você seja perfeita em tudo, né? Eu vejo que, assim, as pessoas, elas Eu ia falar, não precisa, mas daí a minha filha essa semana me olhou e pediu assim: mãe, por que a gente nunca foi pra Disney? Ai, meu Deus. Já é outra casa. Então, não é mais só amor e carinho. Então, gente. Tá falando de bebezinho, que não fala. Pequenininho. Tu viu como aumenta os desafios? Cada fase é uma fase. E é sobre isso, sabe? Viver cada fase. Porque Entregue, né? E de coração aberto, né? Ao mesmo tempo que você tá passando por um puerpério que pode ser avassalador, Pode. ao mesmo E tempo você está vivendo o teu recém-nascido. Teu recém-nascido vai ter 28 dias. Depois disso, ele não é mais É a fase recém-nascido. mais linda e mais louca Que ao mesmo saudade, tempo, né? meu Deus. Linda e louca É, ao porque mesmo tu tá tempo. assim, meu Deus, eu amo esse neném, eu nunca senti isso, meu Deus, que coisa da minha vida. É tipo, Por quê? Eu tenho É um vídeo, muito eu fiz louco. muito vídeo e muito conteúdo enquanto nessa fase de puerpério. E porque eu cadê? Cadê, moça? Eu sabia que eu ia olhar isso um dia. Então, e todo mundo seguindo Doula Bruna, é Bruna assim no Insta? Torben, com N no Doula final. Bruna Torben, que ela vai postar todos esses conteúdos lá pra nós. Sim, preciso. Em íntegra. Sim. É um vídeo exatamente sobre isso. Eu trocando, chorando ao mesmo tempo. Porque mas amava muito. Feliz. Aham. Meu Deus, eu nunca senti Eu isso. amo demais essa criança, eu não consigo me mexer com essa cesárea. Gente, eu me considero uma pessoa forte, assim, pra passar pelas situações. Eu não sou uma pessoa que choro fácil, eu não sou uma pessoa que me desestabilizo fácil. É verdade, Segue eu o sempre baile, te vi tudo assim, uma certo. mulher muito... E eu pensei, vou tirar de letra o letra. puerpério, Ih, né? puerpério nem eu existe. tenho rede de apoio, eu tenho meu marido, enfim, vamos lá, vida que segue. Mas não é assim, né? Não é assim, porque eu várias vezes, gente, eu olhava pra ele quando ele devia ter, sei lá, uns 20 dias, e eu chorava de soluçar, porque, meu Deus, ele vai crescer e ele vai sair de casa um dia e eu não vou mais ter ele aqui É exatamente comigo. isso. Então, quando a Adri Exatamente. falou ali sobre a gente tentar se recuperar, a gente, né? Nós, não só o mãe, a gente precisa, claro, só que a gente tem que entender que não vai ser assim. É. Não vai ser logo. A gente tem que respeitar no mínimo um ano, a galera. fase que a gente tá passando. E um a ano gente é tem muito. que ter paciência conosco, porque a gente tá vivendo uma coisa... A gente falou ali também do estar num casulo, né? Teve um texto que comparou a gestação com a lagarta que depois vira borboleta. E eu acho que é extremamente isso. Quando a gente tá gestando, a gente se fecha, a gente vai nesse processo de muita transformação, de corpo hormonal, mental, muita coisa. Muita coisa. E quando a gente tem o nosso bebê, que dá um baque total, né? Porque a gente fica totalmente apaixonada por aquilo que a gente tá vivendo, mas ao mesmo tempo Assustada. sensível, assustada, pensando como Fragilizada, eu vou fazer isso, né? E aí começa a vir um monte de sugestão, como a Bruna falou, que às vezes a gente não quer ouvir, um monte de crítica. Tu entra no Instagram, tem um pediatra falando, a criança tá com o nariz escorrendo, tem que lavar o nariz com soro. O outro falando, não lave o nariz com soro, pode dar otite. Tu fica... Tá, é pra lavar, não é pra lavar? O que eu faço com essa criança? Então, 2 ml de soro já resolve a partir Não do precisa. segundo mês. Então, hoje tem muita informação, a gente acaba ficando até um pouco perdida. E eu acredito que, então, a doula que vai conseguir te colocar no eixo. Conduzir de uma forma né? mais leve, eu Calma, diria assim. você tá numa fase que você precisa ter paciência e calma nesse momento. A gente tem que voltar pra nós, mas a gente tem que entender que naquele momento... É impossível. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não se cobre, não Porque tenha é pressa. a partir da realidade, né? Eu
juro, eu tava uns 60 dias Eu pós-parto e eu ficava, meu Deus do céu, quando que eu vou voltar pro meu corpo? Quando que eu vou voltar pra mim? Gente, Pra 60 vida dias, normal não tem mais. né? Não tem como. Em 60 dias você tá vivendo E a gente ainda. se cobra às vezes, Muito, né? A gente cai nessa... E muito vem das redes sociais. Hoje a gente vai falar Uhum. sobre a VTube e sobre a Virgínia, mas depois Isso. a gente Depois a gente entra nesse Bruna, tópico. então tu fazia ciências contábeis, decidiu que ia ser doula e aí começou esse processo. Então, Sim, comecei o processo. E aí foi uma busca, né, para encontrar, porque eu queria fazer um curso de doula, mas também queria fazer um curso bom, né? O meu curso eu fiz em Florianópolis, então foram 4 finais de semana. Nunca tinha ficado longe do meu filho, eu amamentava ele. E amamento até hoje, na verdade, mas assim, mais pra chameguinho, pra dormir. Quantos anos ele tem? 1 ano e 3. Ah, ele é novinho. Uhum, vai Meu fazer. Deus. Vai Ele é fazer 1 ano e lindo 4. demais. Ah, eu sou suspeita. Amiguinho do Matheus e do Bento. É. Então, eu fiz esse curso em Florianópolis, 4 finais de semana. E aí foi maravilhoso, assim, foi uma experiência incrível ter contato com outras mulheres, muitas da área da saúde, outras não também, tendo uma mudança de carreira, né? E eu me encontrei realmente, é o propósito de vida, assim, que Deus colocou no meu coração. É o que brilha o olho, né? É o que brilha o olho, é fazer essa educação perinatal de uma forma assertiva, de uma forma completa. Tanto que para as mulheres eu comento assim, não é só para ti, é para ti, para o acompanhante, para a avó, para o vô, quem quiser estar presente na educação perinatal. Que você entenda. Agora um ponto, desculpa a minha ignorância, mas o que é essa educação perinatal? A educação perinatal nada mais é do que aulinhas. Elas duram em média 2 horas. A gente poderia ver em questão de 2, 3 aulas. Normalmente 3 aulas. Elas acontecem durante a gestação. Mas para o final da gestação, porque como é muita informação e vai um certo tempo até o bebê nascer e a mulher tá naquela euforia, hormônios, é mais provável que ela acabe esquecendo algumas coisas que a gente vai relembrando sim. Até porque a gestação deixa a gente esquecida, né? Não sei vocês, mas É porque o cérebro entende que tem que dar mais para aquele ser e aí ele dá uma esquecida da gente. Muito, muito. Então, as aulas de educação perinatal, elas são sobre assuntos importantes que a mulher precisa saber antes do nascimento, né? Fases do trabalho de parto, amamentação, cuidados com recém-nascido, puerpério, outras dúvidas que ela tenha, né, sobre a questão do parto, enfim, do pós-parto. É basicamente uma conversa onde eu levo muitas informações para a mulher para que ela esteja preparada, para que ela tenha consciência do que das fases do parto, do que é natural que aconteça, do que a gente espera que aconteça, como vai ser o meu acompanhamento no trabalho de parto, né? Que eu fico disponível para a mulher durante todo o trabalho de parto, acompanho a primeira amamentação, no pós também. Então, assim, é um momento que tudo que a mulher precisa saber de informação, de cuidado, de detalhes, é ali que eu vou centralizar, antes do nascimento do bebê. Para que no dia do parto, ela, o acompanhante, estejam aptos, né? Estejam conscientes, muito mais o acompanhante para conseguir pensar por ela. Respeitando as vontades dela. É elaborado nessa educação perinatal um plano de parto, que a gente chama. Quais são as vontades que ela tem, o que ela gostaria que fizesse, o que ela não quer que faça. Claro que, assim, o plano de parto, ele é seguido rigorosamente, desde que a vida do binômio, que a gente chama da mãe e do bebê, não estejam em risco, né? Então, o médico vai seguir o plano de parto, desde que não aconteçam outras intercorrências, isso não só do parto, tanto de cesárea, porque ela até vai ter o plano de parto indiferente da via de parto, né? Aconteceu isso, amiga. Tanto que eu falei isso em outra, como eu fui pra cesárea de emergência, o plano de parto era o Cadore cortar o cordãozinho, né, ter todo, e eu tive isso, sabe? A gente seguiu, tanto que eu falei, né, Cami, que a doutora baixou o lençol no momento, retirou ele como se estivesse retirando mesmo da via de parto que eu queria, né, mas ela tirou com tanto amor, com tanto cuidado, que é visto até na foto, que parece que ela, tipo assim,
foi assim, algo mágico mesmo, né? Não sendo como eu planejei. E ali naquele momento o Kadori cortou o cordão, como era pra ser se tivesse sido, né? Exatamente. O parto normal. Foi lindo, da mesma forma. Da mesma forma. E assim, a cesárea, a doula vai estar com a mulher indiferente da via de parto, indiferente do desfecho, né? E é muito importante que as pessoas tenham consciência disso. Porque não é só a mãe que faz parto que precisa de auxílio, de ajuda, de acolhimento. Mãe precisa de acolhimento. Então, indiferente do desfecho... Gente, olha na minha cabeça o que eu imaginava no dia que eu fui ter meu filho. Não sei porquê, eu achava que eu ia entrar, fazer a cesárea, e eu via nos filmes, nas novelas, que as crianças ficavam nas incubadorinhas. E na minha cabeça, eles iam tirar o Bento, iam levar para uma sala de incubadorinha, ele ia passar um tempo lá, e quando eu fosse pro quarto, ele viria pro quarto. E não é assim, né? Não, sai, é a partir do momento que cortou ali, a criança vai ir contigo aonde você for. Então já colocaram ele no meio das minhas pernas e levaram a gente para a sala de recuperação juntos. E eu lembro de estar nessa sala de recuperação desnorteada por conta da anestesia que eu tinha tomado e de tudo que eu tinha vivido naquele momento. E com um bebezinho pequenininho, que eu não sabia se ele chorar eu coloco no peito, eu pego, e eu não conseguia mexer minhas pernas, o que eu faço? As enfermeiras da sala de recuperação foram péssimas, não me deram informação, apoio nenhum, meu filho ficou chorando uns 5 minutos e eu tentando chamar elas, e eu não tinha força pra chamar, pra falar, vem aqui, ele tá chorando, eu não consigo pegar, eu não tô conseguindo pôr ele no meu peito. E quando ela chegou pra me dar esse apoio, ela só me olhou e falou assim, tem que dar o peito pra essa criança. Aí eu falei, sim, mas eu não tô conseguindo, né? Se tu puder me auxiliar. Ela pegou o bico do meu peito, apertou assim e colocou ele no meu peito. Mas ela me machucou nesse momento. E eu fiquei tonta ainda, eu tava tipo, meu Deus, será que é isso mesmo, sabe? E naquele momento você não tem nenhum acompanhante, você vai pra sala de recuperação sozinha. Então o meu esposo tava já no quarto me aguardando. Até porque se ele tivesse lá, não teria acontecido tudo isso, né? E foi um momento que eu fiquei assim, gente, meu Deus, eu acabei de parir essa criança, eu não sei o que fazer com a criança, eu preciso de uma consultora de amamentação, por favor, vem aqui alguém me ajudar. E quando eu fui pro quarto, aí sim, aí as enfermeiras do quarto eram maravilhosas, e aí veio consultora, e aí veio outros profissionais, mas na sala de recuperação a minha experiência foi péssima. Mas o neném não precisa ficar ali, já ir com você na hora. Mas ele foi, e eu achei que ele não ia, ele foi comigo sempre na hora, amiga. Nas minhas experiências, sempre a enfermeira trazia já ali na hora, claro, rapidinho, né? Porque um bebê sai, eles pesam, limpam, colocam a roupinha. Não, sim, mas isso ainda dentro da sala da cesárea, eles fizeram tudo isso. Quando eu saí do centro cirúrgico, ele já saiu comigo. Não. Pra sala de recuperação. Queridinha. E eu tava meio dormindo, porque eu tinha levado... Era 3 da manhã, meu filho saiu às 3 da manhã. E eu tinha tomado uma anestesia, sim, então tu tá grog, tanto tu não que tá me esperaram pra levar o Mateu pra mim, tudo. O Bento foi comigo na Normalmente hora. Na cesárea. Nas pernas mortas ali da mãe. Que eu não sentia as pernas. Ai, gente, que horror. Horrível. Tu viu como muda muito, tipo, Essa se for ver, questão acho que a gente tem que fazer um curso de treinamento para as mães pra passarem por hospitais. isso, gente. Também. E essa questão da equipe da saúde faz toda a diferença. Eu digo por mim, porque, Toda nossa, eu gente, fui eu muito penso bem que acolhida. Eu Meu tive uma Deus. equipe maravilhosa, tanto a minha médica obstetra, tanto a doula, eu tive doula, tanto a pediatra. Eu tive, assim, tanto na minha a primeira amamentação, eu lembro nitidamente da enfermeira me trazendo o bebê, o Noah, e eu, como eu faço isso? Oi? Né? Por favor, me ajuda. E ela foi Deu toda branco. delicada. Ela foi toda delicada. Não, é assim que você vai fazer. Ficou ali me acompanhando. Ele tá numa pega super boa, é assim mesmo. Então, assim... Tadinha da cama. Eu tive Não teve nada Quando disso. você tem uma experiência diferente, é muito chocante, porque a mãe já tá vivendo tudo novo. Tá frágil, No né? auge os hormônios, assim, ladeira abaixo. E aí vem um profissional e reforça esse sentimento ruim. Que sim, vai ser assim, minha filha. Minha filha, Pariu, filha agora teu. vai.
E eram mulheres que provavelmente já eram mãe, entendeu? Você espera uma sensibilidade um pouco maior de pessoas que já passaram por isso, porque, poxa, tu sabe tudo que tá acontecendo ali. Não estão preparadas, não Então, foram não trabalhem preparadas. com isso, né? Se vocês não querem, se Exatamente. vocês não se sentem, não trabalhem com isso, porque, gente, isso é bem complicado, assim. Eu me senti totalmente perdida. Eu só queria ir pro quarto para encontrar o Maurício para ver se ele conseguia me ajudar em alguma coisa, porque lá onde eu tava não tinha como. Não tava dando. E Não aí tava dando. que eu comento, o acompanhante, olha a importância do acompanhante estar falando a mesma língua que a mãe. Se é uma pessoa que está preparada, ela pode não saber exatamente o que fazer, assim, no técnico, no detalhe, mas ela vai te dar um suporte que você espera. Uhum. Se é uma pessoa que não passou por esse processo de entender, de se informar, não vai conseguir te dar um suporte, assim, adequado. Então, é muito importante que a rede de apoio esteja falando a mesma língua. Com Eu certeza. acho que vem muito do... Eu não sei se é a realidade de todo mundo, mas antigamente, assim, as mulheres passavam pelo parto e tinham que aguentar, né? Era uma sociedade uma um única pouco mais via. machista, no sentido, tu é mãe, agora tu aguenta, e é isso Mas aí. ainda é um pouco, E né, ainda assim. é isso que eu ia falar. Essas pessoas, por isso que elas acham que tudo que a gente fala, às vezes, é frescura. Porque, No meu tempo no não meu tinha tempo não isso. tinha isso. Eu passei por isso sem nenhuma ajuda psicológica, sem nenhuma ajuda de Mas acompanhamento. bem sem que minha não mãe sei o falou quê. que o meu parto foi normal ali e ela tem uma experiência bem ruim, porque ela teve que ficar sozinha, as enfermeiras foram bem bruscas, ela tava praticamente já parindo e não levavam ela pra parir, entendeu? Já tava meus cabelos ali de fora. Meu Deus, que Então, desespero. olha como, se hoje falta um apoio, um treinamento, imagina nessa era, Antigamente. né? Antigamente. É Exatamente. triste, né, pra mulher, porque a gente sempre vê nossa mãe como, eu vejo minha mãe como uma guerreira, mas de me imaginar no lugar dela, né, já é diferente, né, a situação, você se pôr no lugar, por exemplo, de você que ali já esperava que fosse um caos, porque já não teve esse acolhimento na gestação. E aí ali naquele momento totalmente fragilizada, anestesiada, ainda receber esse tipo de tratamento, né, então... Eu só lembrei de uma coisinha que o Matheus, né, o meu esposo, ele sempre me apoiou na gestação toda, as minhas vontades, assim, não, o corpo é teu, você que vai parir, você escolhe o que vai ser melhor para você. Mas lá no começo, eu falei, um dos primeiros investimentos que eu falei, eu quero ter uma doula. Porque eu já tinha conhecimento, né, eu já estudava, eu quero ter uma doula. O primeiro impacto que ele teve foi: que frescura! Pra que doula? Pra que gastar com isso? A gente tem tantos outros custos, né? Aí a doula falou pra ele: você vai me agradecer depois. Você vai me agradecer depois, acredite. O homem E nunca. hoje ele fala assim pra Deus e o mundo: contrate uma doula, porque foi fundamental. O pai também tá sendo pai naquele momento. Ele também que precisa viver aquele momento. Ele vai ser... a mãe tá se tornando mãe, o pai tá se tornando pai. Ele também tá vivendo aquele momento. Ele também tá perdido. Ele também não sabe o que fazer. A doula vai estar ali, tipo, pra dar suporte pra ele também, sabe? Com certeza, isso aconteceu, é verdade. Entender as necessidades do pai também. O pai às vezes tá no momento do parto, não tomou água, não comeu. A doula, pai, vai, come, se alimenta, toma uma aguinha. Ele também precisa estar bem. Tem partos que duram horas. Horas, né? A mãe não vai lembrar de tomar água, de comer, de se alimentar, de ter energia. É a doula que vai, mãezinha, toma uma água, sabe? É esse cuidado que o pai, a mãe, o acompanhante, seja quem for, precisam ter. É alguém de fora, um cérebro pensante que olhe para esses dois e vejam as veja suas reais as necessidades. suas reais necessidades daquele momento, daquela que vai ser, pessoa. que é um momento único. Não vai se repetir. Então, é um cuidado, sabe? Então, a doula, assim, traz todos esses olhares para essas pessoas que estão se tornando novas pessoas. É verdade. E o homem nunca, gente, não é
por maldade, mas o homem nunca vai entender na totalidade o que é passar por uma gestação, o que é parir um filho, o que é amamentar, não tem como, porque ele não passa por isso. Então, não tem como a gente esperar deles E exigir, isso, e exigir, né? Até não tem como a gente, durante a gestação, esperar que eles... Bom, eu, durante a gestação, não fui me sentindo mãe. Como que eu ia cobrar que o Maurício fosse se sentindo pai? Se não tava... que o bebê que estava dentro de mim, eu não fui criando conexão com ele, como que eu vou cobrar que uma pessoa que não é algo palpável sinta isso? Então, a gente tem que... Por isso que eu digo que às vezes a gente se sente sozinha, porque tu tá abdicando de um monte de coisa, tu tá tendo um monte de alteração, a outra pessoa, por mais que tu tenha um companheiro, ou seja, mãe solo, essa pessoa, a vida dela... tá seguindo, tá normal, as coisas pra ela não mudaram, muita coisa, vida que segue. E aí, nesse momento que tu se sente sozinha, tipo, meu Deus, tá tudo mudando, eu tô aqui, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro, e tô sozinha, né? E não consigo, o que eu falo, as pessoas acham que é frescura, o que eu falo, talvez as pessoas vão interpretar de uma maneira errada, então eu não vou falar nada, eu vou ficar quieta, vou passar por isso, vou chorar no banho, né? Pra não demonstrar fraqueza, né? Que isso é uma besteira, porque nesse momento a gente precisa falar sobre os nossos sentimentos, a gente precisa falar sobre os nossos medos. E tá vendo o quanto eu precisava de uma doula e não sabia? Precisava. E pedir ajuda, né? Às vezes a mulher, ela quer dar conta de tudo. Eu quero limpar a casa, cuidar de um recém-nascido, fazer comida. Calma, respira. Se alguém te oferecer uma comidinha... Gente, eu recebi tanto isso. Assim, ó, eu sou também, graças a Deus. imensamente grata à minha sogra e à minha mãe. Elas assim, ó, eu não sei o que teria sido de mim se eu não tivesse as duas. E a minha sogra fazia uma sopinha. Nossa, eu lembro nitidamente, assim, de um dia que eu chorei tanto quando ela fez uma sopa. Eu escrevi um texto pra ela e pra minha mãe agradecendo, tipo, isso me emociona de verdade, porque só quem passou por isso sabe a importância de um bolinho, que eu tive também 2 amigas que chegaram lá em casa com um bolinho. Gente, um bolo... É muito importante você levar algo pra mãe se alimentar, pra mãe, sabe, tu precisa que eu lave uma louça, eu lavo. Ofereça ajuda, sabe? E eu queria tanto ter sido essa mãe pra algumas amigas e eu não fui. Essa mãe pra algumas amigas, essa amiga pra outras. Então, assim, eu não fui. Mas eu consigo fazer diferente. Agora eu consigo fazer diferente, é olhar pra ela diferente. Nossa, isso é muito real. Me veio muito a cena... Porque na casa que eu morava tinha tá escada. Sentimental hoje eu tô. A casa que eu morava tinha escada quando eu tive o Mateu, né? E assim, você precisa se alimentar porque você precisa dar leite, né? Pra um recém-nascido. E aí eu tinha a Clarinha, tinha o Mateu. E eu lembro que eu ficava o máximo de tempo que dava no quarto, porque eu não conseguia descer as escadas por causa da cesárea. E aí eu lembro nitidamente da minha mãe chegando, e aí eu tava comendo bolachinha de água e sal, que era o que tinha lá em cima, lá no quarto, e com os 2 ali, né, o nenenzinho, a Clarinha, sozinha, com os 2. E aí ela chegou e falou, filha, chegou com um bolinho, com um pãozinho de milho, e falou, filha, você precisa se alimentar, você precisa dar leite pra essa criança. E aí já catou a Clarinha, já foi, arrumou ela, enfim. E eu lembro que eu tava me sentindo naquele momento, que era o que eu podia fazer, porque eu não conseguia descer as escadas. Eu tava com 2 nenéns ali. Então, eu não ia chamar o Cadore para sair do trabalho para ir lá me fazer um café da manhã. Não tinha essa possibilidade. Então, eu só tava ali comendo minha bolachinha e era aquilo que eu tinha pro momento. Esperando alguém chegar pra me milagre. Quem nunca, né? E aí, a minha mãe chegou e eu, né, por isso que a gente se emociona, porque realmente parece uma coisa tão pouca, né? Um pãozinho, uma fatiazinha. Naquele momento é muito mas grande. naquele momento gente, era muito. A gente grava isso muito. Quando a gente tá no puerpério, a gente grava tudo, tá? Tudo. Cuidem com o que vocês falam e fazem pra uma mulher no puerpério, que fica tudo salvo. E quando você for na casa de alguém que acabou de ganhar um bebê, claro, a gente vai pra ver o bebê, porque é gostosinho ver o bebê. Mas deem essa atenção pra mãe, sabe? Vejam o que a mãe precisa, façam o que a Bruna falou, lavem uma louça pra essa mãe, façam alguma coisa que vai ajudar ela, que naquele momento ela vai se sentir amada, ela vai se sentir cuidada. Isso é muito importante pra gente poder ficar bem. O bebê você vai olhar, vai pegar no colo um pouquinho, mas dê atenção pra essa mãe que tá ali, porque ela precisa, e às vezes ela não fala, mas ela precisa. Normalmente isso, ela não fala. Ai, isso que me chamou a atenção, por eu não falar, não pedir ajuda e estar naquela situação que pra mim não era algo confortável, né, mas eu tava ali, não, sem pedir ajuda, achando, né, que não,
tá tudo bem. Mas não tava tudo bem, realmente eu precisava de alguém ali. Sabe que eu recebi uma enfermeira em casa, ela foi ela foi colocar ferro, eu esqueci o nome, palavra técnica do ferro. É ferro É mesmo, ferro. aplicar ferro. Ela foi lá em casa porque eu deveria ter feito na gestação e acabou que nasceu, uma sessão ficou pra depois. Ela chegou lá em casa, precisa de alguma coisa? Vem aqui que eu vou dar o leite no copinho pra você poder descansar. E já foi organizando a pia. Gente, ela me viu poucas vezes na vida. Eu nunca vou esquecer dessa mulher. E assim, ó, eu não vou falar pra ela ou pra quem for lá em casa, lave a Eu louça. preciso. Coloque uma roupa na máquina para lavar. Eu não vou falar Às isso. vezes nem pro marido. E também, se a gente. pessoa perguntar, posso lavar a louça? Eu vou dizer, não se incomode. Não é, vai e faz. Lava a louça, viu que tem louça, lava a louça. É perto de uma refeição, faça uma comidinha gostosa pra essa mãe. Ou já leva alguma coisa. Já leva alguma coisa, sabe? Vai pra agregar. Se for pra só visitar o bebê, deixa pra próxima. deixa pra próxima. E até uma porque que assim, não é o momento de não- visitar não o bebê, é- não né? chegue Não é o momento. sem pedir autorização primeiramente, porque Não, não se Deus que visita, me livre. não se visita recém-nascido. E se visitar, faça algo que agregue. Útil. Exatamente, A gente tá dado o falou- recado. É, quem não sabia agora sabe, pelo amor É de Deus. exatamente isso, tá? Não- E a gente falou ali que a gente ia comentar, né? Eu tava vendo um vídeo ali no TikTok sobre Agora a a gente vê TikTok, VTube. né? Agora a gente vai falar um pouquinho mal da vida dos outros, porque é sexta, É, né? vamos dar uma Estamos movimentada, reunidas entre assim. amigas, e é pra isso que a gente se A reúne. gente não vai falar mal, a gente vai comentar, É isso. porque a gente tem um no podcast. final, a gente faz o quê? Mas quem sou eu pra julgar? Isso nos E ainda eu livra de faço uma tudo. oração, não tem Isso. problema. Isso tá, reserva o nosso lugar no céu. Então, no final, todo mundo fala aí, né? Mas quem sou eu pra julgar? A VTube, ela tá vendendo uma imagem de mãe cansada, exausta, sem tempo para fazer uma unha, sem tempo para ir numa academia, que não retorna ao corpo por Eita. causa da gestação. Ela tá colocando na gestação muita culpa, muita carga pesada. E isso Vivendo. acontece, isso é real, não na realidade dela, Não. né? Não é a realidade dela. Ela tá vendendo uma coisa que ela... Se ela tá passando por isso, é porque ela Uma escolha dela pra ficar mais tempo com a lua. Exatamente. Não é porque Mas ela não precisa. porque ela precisa. Porque ela tem um pai em casa 24 horas, né? Que ela pode deixar a lua com o pai. Muito além presente, do pai, ela inclusive. tem babás, ela tem voz, ela tem Tem rede de muitas apoio, coisas. tem dinheiro, tem uma dinheiro. realidade totalmente diferente do que às vezes uma mãe que realmente não faz uma unha porque não Exatamente. tem dinheiro pra fazer uma unha, porque talvez não tenha tempo, não tenha realmente Que com aí quem deixar a realmente isso criança, acontece. mas ela pode contratar alguém que vai fazer a unha na casa dela. Então talvez ela esteja vendendo mesmo a imagem, Ela né, tá para vendendo. vender os produtos, né? Porque Exatamente. realmente deu um boom os produtos. Só que Criação acabou da marca. distorcendo um pouco essa questão da imagem que ela está vendendo, que não é o que ela vive. Então é isso que a gente ia tocar nesse assunto, né? Talvez ela pegou uma dor ali de uma mãe que é cansada, que não, para se conectar, mas eu acho que para isso a gente tem que viver essa realidade, né? Para digamos, fazer um papel assim, ela teria que viver realmente Na isso pele, na né? pele todos os dias. Que a gente sabe que é muito diferente, né, amiga? Você ser uma mãe, eu, por exemplo, eu tenho rede de apoio, graças a Deus. Mas eu sei que, no fundo, quando o negócio virar o borogodó, sou eu, entende? Porque eu não tenho tata todo dia, eu faço comida, eu limpo, né? Tenho uma que vai 2 vezes, graças a Deus, pela vida da minha tia Chica. Ela limpa a minha casa 2 vezes na semana, que já me ajuda muito. Mas o resto do tempo ali, ó, é aquele borogodó mesmo. Eu sei que não vai ter... Não vou obrigar minha mãe a ficar o dia inteiro lá limpando a minha casa ou fazendo comida para os meus filhos. Não é essa a minha realidade, né? Então, é isso que eu acho que a gente quer chegar nesse ponto, né? De se vender uma imagem que seja, então, uma imagem real do que você dela, realmente vive, né? A maternidade tem disso, mas não é o caso dela, né? Então, ela realmente usou isso como um gancho para se conectar com essas mães. Eu creio, né, eu acompanho ela também, e eu creio que ela tenha passado por isso por escolha no nascimento da Lua. Talvez nos primeiros meses ali, ela teve essa escolha de ser essa mãe, de viver intensamente a maternidade,
mas depois não mais. A Lua já tem quanto tempo, gente? Ela já tem um ano. Um ano e pouquinho já tá. Então... ela camuflou essa parte da rede de apoio que ela tem e ficou conectada somente aos primeiros Mãe dias cansada. da Lua. Uhum. Então, é esse o detalhe. Porque eu também vivi isso, né? Hoje eu, enfim, né? Já marquei até uma cirurgia plástica, galera. Então, é por escolha minha. Porque eu quero me sentir bem, porque é um sonho meu. Eu, desde janeiro, eu me coloquei, eu vou na academia como prioridade. Então, se eu tiver que acordar às 6, eu acordo às 7, eu acordo. Pra ir pelo menos as minhas 3 vezes por semana na academia. Tô tentando controlar a compulsividade alimentar, que eu sei que eu trabalho com isso há anos já em mim, entende? Mas por escolha minha. Eu me escolhi, eu quero ir. Esse fardo no bebê, no na bebê, maternidade, né? exatamente. Eu não consigo fazer porque Só a minha que eu filha vivi não aqueles me deixa. primeiros meses também da mesma forma, sem conseguir me cuidar, mas talvez porque eu passei por uma depressão pós-parto. Mas é aquilo que a gente tava falando. Os primeiros meses, tu não pode ter essa pressa pra voltar pra si. Porque não vai, a não ser que você viva uma realidade totalmente diferente. Não é porque ela aí tem já puxamos Virgínia. Virgínia, né? Se você viver uma realidade talvez da Virgínia, você consiga já voltar ao teu corpo, enfim. E nem não assim, é eu elas acho. têm dinheiro que a maternidade seja mais fácil para elas, não é esse Não. o ponto. Mas o fato é de que tudo são escolhas, né? Então, a Virgínia pensando ao Exatamente. contrário, na Virgínia, ela tem 3 filhos. Aham. A Se fosse pra Vitube pregar tem o papel tem mãe um, cansada. Vai ter o segundo agora. Tá, então, mas tem um, basicamente, né? A Virgínia já tá no 3º filho, as duas têm condições parecidas, vidas parecidas. E por que a Virgínia... Não tô falando que a Vitube seja a melhor mãe, que a Virgínia seja um exemplo de mãe também, né? Não, porque não a é Virgínia, essa a eu já acho que questão, ela é já o papel deixa que muito, vende, né? Então, a gente... Só que as duas têm que encontrar ali o meio termo, todas nós mães temos que encontrar esse meio termo. Exatamente. E não colocar nos nossos filhos, eles não podem ser muleta, tá? Eu não posso me apoiar nele que, eu não fiz tal coisa por causa do meu filho, né? A gente tem que dar um jeito. Claro que a gente sabe que as realidades das mães no Brasil são totalmente diferentes, cada uma com a sua. Então, tem pessoas que vão conseguir dar esse jeito em meses, tem pessoas que vão precisar de anos. Tá tudo bem dentro da tua realidade, mas o ponto que a gente trouxe ali dela é que realmente ela faz como se ela estivesse passando por tudo isso de uma maneira sozinha, né? Sem rede de apoio nenhuma, árdua, pesada. E às vezes isso também gera um trauma nas mães que não são mães ainda que estão assistindo ela, ou uma pessoa influente, ou até uma crença limitante, né? De, depois que eu for mãe, eu não vou conseguir fazer mais nada. Nada. Não é bem assim, né? Não. E é o que vende, né? Muitas vezes. Mas daí já gera uma conexão que talvez ela tenha que não existe, né? Porque se eu vendo uma coisa que eu não sou, não tem como eu sustentar isso por muito tempo. Porque todo mundo vai perceber. É um exemplo do que a moça comentou no TikTok, né? Se ela quisesse ir pra academia, ela iria, entende? Ela iria conseguir um tempo porque ela tem uma rede de apoio. Se ela quisesse fazer uma cirurgia plástica, se ela não tá se gostando, ela também tem a condição. Então, talvez é só por esse fato mesmo de estar vendendo algo que não condiz muito com a realidade vivida diariamente, porque a gente sabe, né? Dentro de uma maternidade, se você tiver uma tata todos os dias, enfim, uma cuidadora ali pro teu filho, vai ser diferente do que você não ter. Ou você ter um marido para te ajudar, uma rede de apoio, uma mãe perto, né? É diferente do que você não ter, né? Então, não tem como ligar as duas realidades totalmente diferentes. Mas eu creio que essa questão da VTube colou por um tempo, né? Hoje eu não sei se as pessoas já estão engajadas comprando essa imagem. Por ela estar quase ganhando. É por isso que eu bato filho, no pé. não... Eu bato o pé, porque, cara, a mulher tem que se escolher, sim. Não tem que vender a imagem de mãe cansada. Eu acredito que a gente não vai vender uma imagem de que a maternidade é aquela né? Tudo aquilo, toda aquele, né? Só romântica, que é o que é vendido muito. Mas também não é só ruim. Mas também não é só ruim. Mas eu acho que é muito mais questão de escolha, né, Cami? É o que você disse, é questão de escolha. Se eu escolher que eu vou ter o meu momento, independente se meu filho tiver 5 meses ou já tiver 1 ano,
Cara, o Matheus já tem 1 ano e meio quase. Eu tô voltando pra mim agora, porque dentro da minha realidade, eu passei por depressão pós-parto. Enfim, eu sei o que eu passei. Eu precisei desse tempo pra eu poder e conseguir e ter condições, talvez mentais, pra voltar pra mim. Então, eu sei que eu quero vender isso. Mulher, você tem que se escolher sim, você tem que ir lá fazer o que você quer, você tem que realizar teus sonhos, porque é a partir da tua felicidade que você vai passar a felicidade pros filhos. E não ao contrário, você não vai ser feliz só por... Você não tem que, digamos assim, colocar a tua felicidade inteira nas costas do teu filho. É muito pesado para eles. É um então, fardo grande se escolha para você conseguir ter esse equilíbrio entre o amor pelo teu filho e o amor por você. Porque eu acho que só assim eles vão ter mães felizes, né? Não, mães e é o que uma eles família, querem, né? mães Porque felizes. quando a gente se volta só pra maternidade, o nosso casamento fica de lado. Não só a gente, mulher, né? Então, isso começa tudo a desandar. Tudo vai por água abaixo. Então, para você ter uma família fortalecida e dar isso pro teu filho, você tem que estar bem. É verdade. E é isso, pessoal. Então, hoje falamos pontuais muito, também, né? Olha só, eu tô certinho. rouca, gente, da garganta, perdão. E a gente agradece, E fala pouco, né? A gente agradece cada um de vocês que estão aqui. Hoje foi muito rico. Eu gostei Muito muito rico, da conversa foi de demais. hoje. Muito Foi obrigada, incrível. Bruna, por estar aqui, por Obrigada esclarecer mesmo, muita amiga. Eu coisa. sabia que ia ser rico. Obrigada a vocês. A gente teria mais umas 3 horas, né? Pra Com mostrar. A gente certeza. trouxe coisas pra mostrar. E olha como passa o tempo. Passa. Sim, Mas passa a gente muito pode rápido. fazer mais um encontro com a Bruna, Pode. né? Vocês podem eu até super mandar topo. aí. Gostaram? Daqui a um Vamos tempo a fazer gente mais vai fazer um encontrinho. eventinho de mães. Eu acho Vocês acham? demais. Eu adoro um Uma evento. coisa assim. Claro. E eu até queria comentar as mamães que estão assistindo, que têm bebês no forninho, me chamem, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Tem um presentinho para essas mamães que me chamarem. Então eu tô disponível para trocar ideia, conversar, enfim, né? Segue a Bru lá, então, é @doula Bruna Tormen, Isso. com ele no final. Foi um prazer, meninas. Nós que O agradecemos. prazer é nosso, né, Cami? É nosso. Tô amando o podcast Conecta Mamãe. A gente vai trazer ainda muitas pautas, muitos assuntos polêmicos também, porque a gente gosta de pôr uma dar uma lenha cutucadinha. também, né? Não vamos deixar muito assim baixo, porque a gente sabe que a mulherada gosta de uma fofoca. E é importante falar que ninguém Às vezes fala, ela né? edifica, exatamente. É, Então, troca. um beijo pra vocês aí que estão nos assistindo. Espero encontrar vocês no nosso 4º episódio já, né, Cami? Logo a gente vai lançar a data do 4º. Vai ter uma alteraçãozinha na próxima, mas logo sai. Um beijo a todos Um beijo e a muito todos. obrigada. Fiquem com Deus. Até mais. Beijo.